Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Tudo bem? Cenário um pouquinho diferente hoje, inclusive daqui a pouquinho vai aparecer aqui no meu canto as questões que eu estarei lendo para vocês nessa aula, mas esse vídeo é para que a gente discuta sobre alguns exercícios a respeito do governo do Hermes da Fonseca. Essas questões que eu estarei resolvendo nesta aula também estão na descrição do vídeo para que você acesse o nosso grupo do Telegram e você consiga baixar o material, tá? Então, lá você vai ter acesso não só a esse material sobre o governo do Hermes da Fonseca, como também outros materiais que nós já havíamos postado em momentos anteriores, certo? Então, antes de nós começarmos essa aula, não deixa de se inscrever em nosso canal, não deixa de curtir esse vídeo e, claro, se você gostar, não deixa de deixar o seu comentário, não deixa de colocar aqui a sua sugestão, porque isso é muito importante para que a gente possa evoluir aqui na plataforma, certo? Então, vamos às questões. Eu separei 4 exercícios para que a gente estude, para que a gente analise na prática o que foi o governo do Hermes da Fonseca e como isso é cobrado nas provas, como isso é cobrado nos exames, como isso é cobrado nos vestibulares. Então, vamos lá. Questão 1. Considere as afirmações abaixo referentes à denominada política das salvações ocorrida durante o governo de Hermes da Fonseca, 1910-1914. Item 1. O salvacionismo realizou uma sistemática intervenção nos estados, promovendo a substituição dos grupos oligárquicos dominantes por interventores militares. Galera, por mais que a política das salvações tivesse o apoio do exército e por mais que nós tivéssemos, sim, militares ativamente participando desse processo, não necessariamente as oligarquias foram substituídas somente e exclusivamente por interventores militares. Certo? Nós tivemos a participação, sim, de outros grupos políticos civis nessa intervenção, nessa política da salvação. Então, que fique muito claro, quando você estudar a política das salvações, quando você estudar essa interferência do Hermes da Fonseca nos estados, que fique muito ciente de que grupos foram substituídos, não necessariamente por interventores militares, mas também por interventores civis, principalmente por interventores civis. E aí, vocês acabam se lembrando de um vídeo que eu postei anteriormente aqui no canal, falando sobre a política da salvação, inclusive comigo focando que, nesse período, essa política foi basicamente com um tiro no pé do Hermes da Fonseca, porque ele acabou substituindo antigas oligarquias por novas oligarquias, e isso acabou virando um problema durante o governo dele, certo? Então, por isso que essa afirmativa ela não está correta. Item 2. Uma das causas dessa política foi o crescimento do poder do senador gaúcho Pinheiro Machado, que tinha sob sua influência diversas oligarquias regionais. Exatamente. Esse problema envolvendo o senador gaúcho Pinheiro Machado, envolvendo toda essa estrutura do governo do Hermes da Fonseca, inclusive, é um tema bem interessante para que vire um vídeo, para que vire uma aula posteriormente aqui no canal. Então essa assertiva ela está correta. Tivemos sim esse problema com a ala pinheirista nesse momento da Primeira República Nacional. 3. Item 3. As salvações foram realizadas somente em estados de pequena projeção política, na sua maioria situados no Sudeste. Está errada. Primeiro, no Sudeste não houve sucesso nessa política da salvação. E segundo, nós tivemos estados de enorme importância no Nordeste brasileiro, tendo, nesse momento, a política da salvação obtendo sucesso nesse processo de intervenção no poder local, no poder regional. Então, quais estão corretas? Aqui o nosso gabarito é a B, pois apenas a 2, o item 2 está correto, certo? Vamos para a nossa questão de número 2, que é uma questão do Mackenzie, de 1999. Faz um tempinho essa questão, mas é importante a gente sempre estudar também aquilo que já passou para a gente saber o que pode vir. Tratava-se de reduzir o poder das oligarquias nas áreas onde isso parecia mais fácil e onde eram mais chocantes as desigualdades sociais. Tendo muitos laços com a política local, não conseguiram mais do que substituir velhas oligarquias por novas, aquilo que a gente falou ali em cima, certo? Inclusive, o Boris Fausto é um dos grandes escritores sobre a história do Brasil. Muitos livros, inclusive História Concisa do Brasil, que são livros muito bons, muito didáticos para você entender a nossa história. O texto identifica uma política característica da República Velha e utilizada pelo governo Hermes da Fonseca, através de interventores militares. Assinale-a nas alternativas abaixo. Aqui é muito importante a gente analisar. Esses interventores, a gente já estudou, você teve sim o apoio dos militares, mas as antigas oligarquias não foram substituídas apenas por interventores militares. Isso é muito importante. Inclusive aqui nós temos um examinador que ele foi muito simplista
no enunciado, certo? Uma questão antiga, uma questão que tem um pouco desse vício sim da linguagem, um pouco desse vício sim da escrita, da interpretação histórica. E sempre lembrando, é uma questão de 1999, é uma questão, nós estamos agora em 2023, então olha o tempo que faz, olha o tanto de estudos que já surgiram de história do Brasil que vem a fomentar isso que nós estamos falando sobre grupos civis substituindo antigas oligarquias. E nós sabemos que a certa é a questão, é a alternativa C, que diz política das salvações. Simples e fácil. Política do café com leite não, política de valorização do café muito menos, política dos governadores também não, e política de parceria também está errado. Vamos à questão número 3, que é uma questão um pouquinho maior, que tem um texto para que a gente julgue se os itens estão verdadeiros ou falsos. Leia a seguir um trecho de um discurso pronunciado em 1914 pelo então senador Rui Barbosa, atacando o governo do Marechal Hermes da Fonseca, que o havia derrotado nas eleições presidenciais, campanha civilista. Falamos sobre ela em nossa aula sobre o governo do Hermes da Fonseca também. A sustentação da verdade atualmente na política brasileira é um verdadeiro trabalho de Sísifo. Toda vez que ela consegue chegar à altura da montanha, conduzida por esforços ingratos da imprensa ou da tribuna, todos os interesses lhes metem os ombros para fazê-la rolar outra vez montanha abaixo até o seu ponto de partida. Eu já não sinto atrações por esses excessos, por esse desporto ocioso, por esses diálogos estéreis de tribuna, por essa luta de discursos ante um auditório indiferente, uma Câmara indissoluvelmente matrimoniada com o governo, um país cadavericamente impassível a todas as desgraças que o acabam. Tolerância. Mas que tem sido esses 4 anos de governo militar, senão uma época de privilégios, de exclusivismos, de favores, de nepotismos, de desigualdades clamorosas em favor dos homens da situação, de perseguições audazes, assintosas, cruentas contra os seus antagonistas. Ou seja, é um discurso, é um texto bem forte do Rui Barbosa sobre o cenário que nós tínhamos na Primeira República. Inclusive, se nós pararmos para analisar, lendo esse texto, você nota que muitos problemas ainda se mantêm até hoje, infelizmente. Com o auxílio do texto, julgue os itens que se seguem. 1. O início do governo de Hermes da Fonseca foi marcado pela política das salvações, apeando do poder muitas oligarquias estaduais. No fim, sob inspiração de Pinheiro Machado, retomou-se a prática de apaziguamento entre as elites. Correto. Inclusive toda aquela questão pinheirista durante o governo do Hermes da Fonseca. 2. Ao ser derrotado por Hermes da Fonseca, Rui Barbosa protagonizou um fato único na República Velha. O candidato da situação perder uma eleição presidencial. Não, até porque quem estava sendo apoiado pelo presidente, pelo lado situacionista, era sim o Hermes da Fonseca. 3. A partir da análise do texto de Rui Barbosa, é correto concluir que a Revolução de 30 significou uma ruptura no processo histórico brasileiro, alterando radicalmente as práticas políticas exigentes no país. Acabamos de falar que muitas práticas ainda continuam. Então, infelizmente, não foi uma evolução na mudança dos hábitos políticos nacionais, até porque muitos problemas ainda continuam na nossa história, infelizmente. Então, até agora, apenas a 1 está correta, a 2 e a 3 estão falsas. 4. Nem só de mudança se faz a história, acabamos de falar. Em 99, uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para examinar atos do Poder Judiciário, teve na denúncia da prática de nepotismo uma das razões para sua constituição. Infelizmente, este é um dos grandes problemas da política nacional até hoje, que é essa prática de nepotismo, certo? Então, as únicas que estão corretas neste exercício são os itens 1 e 4. Vamos à última questão. Uma questão de 97, uma questão antiga também. Governou com os militares e a preponderância de Pinheiro Machado. E seu governo foi marcado pela disputa política e pela instabilidade. Houve choques armados nos estados, decorrentes da política da salvação, tentativa de neutralização do pinheirismo através da derrubada de governadores da oposição. A revolta da Chibata foi o levante dos marinheiros contra os maus tratos e a má alimentação, que culminou com o amotinamento dos couraçados Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, quem foi esse presidente? Hermes da Fonseca. Bom, assim encerramos essa nossa aula de resolução de exercícios sobre o governo do Hermes da Fonseca. Eu gostaria que você continuasse acompanhando o nosso canal, porque nós temos muito mais conteúdos para serem postados ainda. Acabei de falar para vocês que nós teremos em breve um vídeo sobre Pinheiro Machado, sobre essa questão pinheirista durante o governo do Hermes da Fonseca. Então aqui é como se fosse uma série. A cada dia nós temos um vídeo novo, a cada dia nós temos uma aula, a cada dia nós temos algo a passar para vocês. Então acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal, não esquece de dar o like. E na descrição do vídeo nós temos todas as informações importantes para você, tá bom? Grande abraço, se cuida, bons estudos e até a nossa próxima aula.